Bem, meus amigos, eu não falei especificamente em sala de aula sobre as funções modulares, mas aqui vai um tutorial para vocês poderem trabalhar com esse elemento. Vamos considerar a função f de x igual a x, onde x está dentro do módulo. Se você observar, o x na condição dentro do módulo, ele vai ser o quê? Se o x for maior ou igual a zero, ele vai ser igual a x, ou seja, os resultados vão ser todos positivos na sua imagem. No entanto, se esse valor de x for menor ou igual a zero, o módulo nós sabemos que ele tem que dar resultados todos o quê? Positivos, de números absolutos, é isso que significa o módulo. Então, para toda função que você tiver, multiplique ela por menos 1 vezes x e o resultado será um número negativo. Por exemplo, se você for analisar o gráfico da função sem considerar o módulo, ele seria o quê? Uma função linear passando na origem, certo? Com uma reta de 45 graus. Porém, se por um motivo você tiver o módulo, esse gráfico vai ser o quê? Positivo no quadrante, quando o x for negativo, e ele vai ficar então interagindo aqui no quadrante 1 e quadrante 2 na sua imagem. Ok? Então, para todos os reais de x, uma função modular teria como imagem o valor de 0 até infinito positivo. Então, essa seria a característica de uma função modular. Por exemplo, imagina que você tenha y igual a x elevado ao quadrado menos 5x mais 4. Você tem aqui a função tendo duas raízes 1 e 4 e essa área aqui ela é negativa, já que é só com cavidade voltada para cima. Com funções dessa característica, equações de segundo grau, ela é positiva nos extremos e negativa no centro. Se você considerar a função modular, o que vai acontecer? Você não vai ter esses resultados negativos aqui em y. Então, ela ficará com essa concavidade aqui. Então, você tem essa característica na função modular. Vamos considerar essa função aqui. 2x menos 4 menos x mais 3. Você observa que a única parte da função que está em módulo é 2x menos 4. Então, o que nós poderíamos fazer? Considerar que isso aqui é uma composição de funções, onde você teria h de x mais g de x. G de x seria essa função menos x mais 3, e h de x seria 2x menos 4. Nota que h de x está dentro do módulo. O ponto mais crítico é a função, evidentemente, h de x. Por quê? Porque ela está dentro do módulo. E devemos considerar que sua imagem sempre será positiva. Considerando então a hx fora do módulo, o que nós vamos considerar? Qual o resultado que você vai ter para esse 2x menos 4 igual a 0? Você vai ter x igual ao quê? 2. Todos os valores maiores que 2 dão uma imagem positiva, todos os valores menores que 2 dão uma imagem o quê? Negativa. O que nós vamos ter que fazer aqui nessa função? Você pega essa função, para todos os valores que são maiores que 2, você não mexe nela. Mas para todo resultado menor que 2, você multiplica toda essa função aqui por menos 1. Tá? Então, a variação do sinal da função é essa. Multiplique então toda essa função quando nós tivermos um valor menor que 2 por menos 1, e você vai ter a função menos 2x mais 4. Se somando essa função, então nós vamos ter o seguinte esquema. A parte à esquerda de 2 vai ser menos 2x mais 4. A outra função, como não está no módulo, ela vai ter a mesma característica. À direita de 2, você vai ter o quê? 2x mais 4, menos 4, que é a função interna, na modular, ela não muda. E na outra função, como ela não está no módulo, você vai ter menos x mais 3. Como você tem uma soma de funções, você soma essas duas e vai ter aqui, por exemplo,
menos 3x mais 7, na soma dessas duas funções. E aqui nós teremos o que? X menos 1. Portanto, eu posso dizer que a minha função f de x é igual a menos 3x mais 7 se x for menor ou igual a 2, e x menos 1 se x for maior ou igual a 2. Então, como característica, a primeira parte do gráfico seria equivalente a essa daqui. Tá? Essa é a primeira parte do gráfico. A segunda parte seria essa daqui, que corresponderia a x menos 1. Note o seguinte, essas duas são apenas uma função, é o resultado da função considerando a existência do módulo. Porque se ela continuasse, ela ia passar por aqui. Como não temos valores negativos na imagem da função modular, então ela vai ter essa característica. Vamos agora para as equações modulares especificamente. Esse é um tipo de equação modular. Note que você tem x elevado ao quadrado menos 4 no módulo, mais 3x menos 9 no módulo, e menos x ao quadrado mais 1 igual a 0. Quem são as funções críticas aqui? É essa e essa. Essa daqui não, porque ela está fora do módulo. As únicas alterações que nós vamos ter são nessas duas partes da função, ou melhor, da equação. Bem, considerando que x ao quadrado menos 4 tem que ser um valor sempre positivo, nós vamos verificar que vamos ter duas raízes. X ao quadrado menos 4 vai dar x ao quadrado igual a 4, que vai dar mais ou menos 2. Com isso, você vai verificar o quê? Que você tem dois pontos naquele gráfico, aqui passando a parábola com a concavidade voltada para cima. À direita do menos 2, da raiz negativa menos 2, você vai ter valores positivos. E à direita, aqui à esquerda e aqui à direita, você vai ter valores positivos. No centro, negativos. Então, basicamente, a função que vai ter que ser trabalhada no módulo, ou melhor, multiplicar essa parte interna do módulo por menos 1, vai ser apenas essa parte que dá negativo. Então, aqui você teria x elevado ao quadrado menos 4, ela não altera. Aqui você também teria x ao quadrado menos 4, ela não altera. E no centro, você teria essas funções vezes menos 1. Então, daria menos x elevado ao quadrado mais 4. Bem, a outra parte da função vai ser quando você tiver 3x igual a 9, menos 9 igual a 0. Isso vai te dar x igual a 3. Então, essa daqui é uma função linear, que vai ter a característica de, para o 3, acima de 3 ou à direita do 3, ela vai ser positiva e a esquerda do 3 negativa. Então, você vai ter a multiplicação por menos 1 apenas nessa parte quando for menor ou igual a 3. Então, aqui vai ficar menos 3x mais 9, multiplicando por menos 1, e aqui fica normal, 3x menos 9. A outra parte, a gente não vai precisar mexer, porque ela não está no módulo. Quando você pegar essas funções, vocês vão ter três valores específicos. Os menores que menos 2, os entre menos 2 e 2, os entre 2 e 3 e os maiores que 3. Para essa função, nós vamos ter aqui x ao quadrado menos 4, menos x ao quadrado mais 4, que aqui é negativo, x ao quadrado menos 4 e x ao quadrado menos 4. Já para o 3, aqui você vai ter toda essa função interna multiplicada por menos 1, menos 3x mais 9, menos 3x mais 9, menos 3x mais 9. E aqui à direita do 3, você vai ter 3x mais, menos 9. Como essa função não está no módulo, ela se mantém. Ela só teria alguma modificação na característica dela caso você não tivesse a igualdade na equação. E aqui você vai ter o quê? A soma dessas funções. A soma disso daqui vai dar menos 3x mais 6. Essa parte aqui somada vai dar menos 2x ao quadrado menos 3x mais 14. Essa parte vai dar menos 3x mais 6. E essa parte, por final, vai dar 3x menos 12. Então, dentro do conjunto de solução, aqui nós vamos ter 3x menos 3x mais 6, que é essa primeira parte da função,
ela vai ocorrer em duas situações. Uma, quando x for menor que menos 2 e quando x estiver entre 2 e 3. Então essas são as situações. A outra é a função menos 2x ao quadrado menos 2x mais 14, que ocorre apenas em um momento, quando você está dentro do intervalo menos 2 e 2 do x. E, finalmente, 3x menos 12, você vai ter esse intervalo acontecendo quando x for maior ou igual a 3. A outra parte são as inequações modulares. Aqui nós temos que ter alguns cuidados e verificar algumas propriedades importantíssimas. A primeira é, se você tem módulo de x menor ou igual a um valor a qualquer, então esse x vai ser o que? Maior ou igual a menos a e menor ou igual a a, para todo valor de a pertencente aos reais positivos. Ou seja, ele está considerando aí que a imagem estritamente vai ser positiva, tá? E o x teria que ter esse comportamento. Por exemplo, se você tiver x no módulo menor ou igual a 5, então x vai ser maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a 5. A segunda propriedade é o que? É considerar x menor que a, ou seja, um valor estrito. Nesse caso, o x vai estar entre o intervalo menos a e a, que é o caso que eu tenho para o menos o 4, ele vai estar dentro do intervalo menos 4 e 4. Nessa parte, essa outra propriedade também é interessante. O módulo de x maior ou igual a 6, ele na verdade é o que? X menor ou igual a menos 6 ou x maior ou igual a 6. São as duas situações possíveis. Por exemplo, a outra situação, não foi dado exemplo, mas a outra situação é se o x for maior, aqui é estrito, tá? Isso aqui muda, é maior que a. E você vai ter essa propriedade aqui do x ser menor que menos a ou x maior que a. Considerando essas propriedades, imagine que você tenha essa inequação x elevado ao quadrado menos 5x no módulo sendo maior que 6. Então, você está diante da propriedade 4. Com isso, você vai ter duas situações. Uma em que x ao quadrado menos 5x é menor que menos 6. E a segunda situação é onde x ao quadrado menos 5x é maior que 6. Bem, fazendo as duas situações, nós vamos encontrar uma união dessas duas e obter nosso conjunto de solução. A primeira parte é x elevado ao quadrado menos 5x. O menos 6 passa para o outro lado da desigualdade para mais 6 menor ou igual a 0. Essa equação vai gerar duas raízes, onde você vai ter o ponto 2 e 3. O intervalo, evidentemente, é aberto, porque você não tem a igualdade dentro da desigualdade. O ponto que vai me interessar, com cavidade voltada para cima, então, valores menores que 0, ou seja, resultados negativos, estão no interior dessa função. Então, é esse aqui que é a minha primeira parte. Já na segunda, considerando que esse x ao quadrado menos 5x maior que 6, vai ficar x ao quadrado menos 5x menos 6 menor que 0. Bem, com cavidade voltada para cima, note que aqui o que vai interessar para a gente são os valores maiores. Aqui tem um pequeno erro, tá? Corrija isso. Maiores que 0. Valores maiores que 0 vão ser nas extremidades das raízes. O centro é negativo. Considerando então essas duas situações, você vai fazer a união dos conjuntos e a união vai te fornecer o seguinte intervalo: x menor que menos 1 ou x maior que 2 e menor que 3 ou x maior que 6. Este é o intervalo do meu conjunto de solução para essa situação. Como tarefa, eu vou deixar para vocês entenderem e resolverem essa equação modular aqui. 4x mais 2 no módulo maior que menos 5x mais 7. Tá? A solução, vocês vão ter que encontrar um valor de x pertencente aos reais, onde x é maior que 5 sobre 9. Monte essa equação e encontre essa solução. A próxima etapa vai ser verificar o comportamento
ou a dinâmica, né, o gráfico, o comportamento das funções no MATLAB Octave. Vamos então verificar no Octave MATLAB como é que fica o comportamento das variáveis em módulo. Primeiro vamos colocar um intervalo de x de -5 com um espaçamento de 0,1 até 5. O ponto de vírgula é para não sair todos aqueles resultados no output. A variável y igual ao resultado, por exemplo, vamos colocar aqui um resultado qualquer, uma variável qualquer, x, uma função qualquer, x ponto elevado ao quadrado é menos 8. Se pedimos um gráfico dessa função, o resultado vai ser esse gráfico aqui que vocês vão ver, tá? Esse é o gráfico. Vamos dar um grid para nós vermos onde está passando o zero e vamos verificar o que acontece nessa função se você trabalhar, na verdade, um resultado absoluto. Vamos dar um hold on, que é para manter os resultados da função. E vamos rodar uma função z igual, coloque agora que z vai ser o ABS, que é o valor absoluto, de y, ponto e vírgula, e finalmente você dá agora um plot, só que agora de x e z. Dando enter e voltando para o gráfico, você vai ver que ela desenhou esse gráfico que você está vendo aqui. Tá? Essa parte de cima, ou seja, isso que antes era negativo não é mais permitido que ele é negativo por conta da função absoluta, ou seja, passa lá por cima, só resultados positivos. Vamos trabalhar aqui uma outra figura, figure, para ele abrir uma nova figura, e você pede novamente o plot de x e z e você vê esse resultado sem aquela interferência lá do resultado negativo de y. Então é assim que fica o gráfico, ó, com esse comportamento. Ok? Então pratique isso no MATLAB, porque isso vai ser importante, ou no Octave, para vocês trabalharem comportamento de função. Bem, ainda convergindo na nossa estratégia de aprender as planilhas, vamos também desenhar a função absoluta aqui no gráfico do LibreOffice Calc. Vou chamar de z a função absoluta, que vai ser o resultado dessas três. Aqui vamos colocar valores negativos, vamos supor de menos 10 até o 10, de 1 em 1. O valor da função eu posso colocar aqui que é igual, por exemplo, uma função linear 2 vezes x menos 2. Aqui está o resultado, tá? E, evidentemente, colocar a função absoluta, que é o valor absoluto da função y. O resultado, evidentemente, onde tiver tudo negativo, vai ficar positivo. Vamos desenhar o gráfico dessas duas funções. Selecione as três variáveis que você criou. Venha aqui para a guia de cima e peça para desenhar gráfico. Tem que esperar abrir o menu de opções, onde nós vamos definir o gráfico em dispersão. Somente linhas das duas funções, tá? Essa aqui é linear, sem considerar que os valores sejam absolutos. E essa que você vê aqui é considerando que os valores são em módulo, ou seja, absolutos. Então você desconsideraria essa daqui e a função na verdade seria esse v que você está vendo aqui. Então é assim que você opera no Calc para estar criando
de maneira fácil essas funções que podem te ajudar no dia a dia.